que você sabe como é o Skype, né? Demora um pouquinho também, né? É o Skype. Aham. É uma droga. Então, cara, pô, John, muito obrigado por estar aqui de novo. É sempre um prazer conversar com você. Eu vou me apresentar primeiro, depois você se apresenta. E aí, pessoal, bem-vindos ao Infinity Podcast. Meu nome é Lourenço Franzato e hoje estamos aqui com Jonathan Faria. Se apresenta para o pessoal. Olá, pessoal. Sou o Jonathan, sou ator, artista plástico, arte educador, apresentador do programa infantil Quintal da Cultura e estou aqui conversando com o nosso Lourenço aqui. Vamos ver o que ele vai me perguntar. Cara, me diz uma coisa, eu queria comprar o Light Ring, né, que tu tem aí, só que eu acho que com a luz que eu tenho aqui, eu acho que fica bem melhor. Você não acha? Ah, essa luz que você está usando é boa, mas é legal também se você precisar de uma luz de frente, assim, também é legal. Uhum. A sua E luz é boa. Depende do lugar que você for gravar, eu uso a luz aqui no quarto mesmo, não é nada profissional. é. E, cara, me diz uma coisa, na sua opinião, falta muito programa infantil na televisão fechada ou não? Falta, mas para eles não é rentável, não rende dinheiro, né? Desde que teve aquela mudança que não pode vender produtos para criança, não pode ter propaganda para criança, nenhuma empresa mais se interessa em investir algum dinheiro. E aí para a televisão, no caso de outras televisões, né? Investirem no programa infantil que não pode ter patrocínio acaba sendo um tiro no pé e eles não querem investir. É diferente, por exemplo, da TV Cultura, que a gente não precisa de um patrocínio externo tudo é patrocinado pelo próprio, né, governo, estado, enfim. E aí e também tem o SBT, tem aquele programa, né, que é um programa lá infantil também, Bom Dia e Companhia. Mas aí eu não sei como é que ele se mantém, assim. Só sei que é difícil. Mas falta, sim. Você vê nas TV fechada, né? Na verdade, na TV aberta. Não, minto, peraí. TV aberta é TV Cultura. TV fechada é TV por assinatura e etc. Esses tem bastante, viu? Porque a pergunta que você me fez foi na TV fechada. Eu errei. Ah, então tá certo. Então, TV fechada, que são os streamings e etc., tem muita coisa infantil, muita coisa legal. Na TV aberta, que é TV Cultura, Rede Globo, etc., 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 com exceção da TV Cultura, que tem programa infantil, e do SBT, que também tem num período lá, o restante não quer investir, né? Porque não pode ter patrocínio, não pode vender produto, né? Cara, tipo assim, as propagandas até para programa infantil também estão, tipo assim, não para programa, mas tipo assim, para brinquedo não existe mais, né? Propagandas para brinquedo infantil e tudo mais, pelo menos na TV fechada. Existem sim, mas de uma forma meio que eles fazem de um jeito que não fica totalmente atrelado àquele programa infantil. Então, tem lá as divulgações, isso tem, sempre vai ter. Mas parece que não é do programa, entendeu? Mas tem sim. Não E, assim, né? Você não vê muito mais, por exemplo, entra um comercial só falando de brinquedo da estrela, brinquedo não sei o quê. Mas de vez em quando entra uns. Tem um programa que é de um trem, esqueci o nome dele agora. Enfim, aí entra, aí você dá uma risadinha, até você entender que aquilo é uma propaganda, passou já, sabe? Então, tem algumas coisinhas assim, mas não como era antigamente, né? Era o dia inteiro. E criança falando, mãe, eu quero esse brinquedo, mãe, eu quero esse brinquedo. E assim, eu acho muito louco isso, porque na verdade a criança não tem que estar na frente da TV sozinha. Quem tá tem que estar com o pai, com a mãe, com o responsável. Agora, não poder divulgar, e aí complica pra gente que precisa do trabalho, né? e você acha que o que resultou isso foi muito aquelas propagandas, tipo assim, compre isso agora mesmo, não vai ficar de fora, sabe? Tipo isso daí, que daí eles meio que eles induziam a criança a comprar, por conta que várias outras crianças também compravam. Você acha que isso daí também ajudou muito com esse fim dessas propagandas ou não? Com certeza, porque daí, assim, esse compre, né, é direcionado para a criança, mas quem vai comprar é o pai, é a mãe, e aí fica aquele tormento, né? Como eu acabei de falar.
compra, compra, pai, compra, mãe. E fica aquela coisa muito incisiva, né? Muito agressiva. Porém, é o que eu acabei de te dizer, Lorenzo. Eu acho que criança não tem que estar na frente da televisão, nem na frente do celular, nem do computador sozinha. Mas aí tem um outro lado que eu acho, que eu já vi muito, inclusive, o pai, a mãe, o responsável, deixar a criança no tablet, no celular ou na televisão como forma de me deixa em paz, vai lá ver as suas coisinhas. E aí a criança vê o que ela quer, o pai e a mãe ficam tranquilos, né? E aí acabam reclamando de uma alta exposição de produtos para a criança. Na verdade, muitos pais e responsáveis não querem realmente estar 24 horas com a criança, né? Tanto aí que as escolas sofrem com isso, que tem que educar, tem que ensinar, tem que tudo, e o pai só cobra e não faz a parte deles em casa, né? E isso é ruim, pô, para uma criança aprender, os dois têm que fazer a parte delas. Uma criança não pode aprender tudo na escola ou apenas em casa, tem que fazer os dois, né, mano? Lorenzo, eu sou professor de arte, né? Eu não dou aula em escola pública faz um tempo já, desde que eu entrei no Quintal, mas quando eu era professor, eu já tinha muita discussão com pais e até com os coordenadores, porque os pais mandavam a criança para a escola, eu tinha, além de instruir, eu tinha que educar. Mas como é que um professor educa 30 crianças numa sala de aula, sendo que 30 crianças são famílias diferentes e cada família tem um tipo de educação? Então, é difícil você padronizar uma educação para 30 crianças numa sala de aula. Agora, eu consigo padronizar o ensino, a instrução. Sei lá, vou falar sobre geometria com eles, eu sei o que eu estou falando e é um ensinamento comum. Agora, educação, por exemplo, você, na sua casa, tudo bem comer de boca aberta. Na minha casa, não. Então, como que eu posso... eu acho errada essa colocação assim, o professor, a escola tem que educar. Não, a escola instrui, quem educa são os pais. E os pais, quando procuram uma escola, têm que procurar uma escola que condiga com aquela maneira de viver dele. É lógico, eu estou falando aqui de uma escola mais particular, onde o pai e a mãe podem escolher. No caso de uma escola pública, ainda assim, a escola pública não pode eximir o pai ou a mãe da educação que é dada em casa. Então, eu tinha muito problema lá quando eu dava aula, viu, com pais que, olha, dava até... Foi um dos motivos que eu não quis mais dar aula. Sim. Trabalhar com o pai deve ser muito complicado, né, mano? Mais do que trabalhar com a criança, porque a criança não pode ser melindrada, a criança não pode... A gente não pode dizer não para a criança, a gente não pode nada. A gente tem que fazer tudo o que o pai quer que a gente faça. Só que são 30 crianças. Se cada uma dessas crianças tiver o pai e a mãe, que não é o caso, muitos têm só o pai ou só a mãe, ou não tem nem pai nem mãe, pensa na quantidade de gente que você tem que administrar, né? Isso eu estou falando de uma turma, Lorenzo. Uma turma. Eu tinha 24 turmas com 30 alunos. É muita coisa, entendeu? Meu Deus, mano. Mas, tipo assim, por exemplo, se tiver uma criança que é mimada, mano, aí não dá, né, mano? Aí não dá, tipo, se você recusar alguma coisa pra ela pode falar alguma coisa de você pro pai e os pais vão reclamar. Por conta que a criança, por incrível que pareça, sempre tá com a razão, né? Mas é exatamente isso que eu estou te falando. A gente teve um problema uma vez na escola que uma mãe veio reclamar de alguma coisa e uma das professoras que davam aula também comigo também reclamando de mim. E aí eu falei, então tá bom, eu vou me reportar ao diretor e aí a gente vê o que faz. Aí eu falei com o diretor e nas salas de aula a gente tinha câmeras. E aí o diretor, sem eu saber, ele deixou a câmera ligada enquanto eu estava dando aula, o pai e a mãe na sala dele assistindo e a professora que reclamou de mim assistindo a minha aula. E aí ele falou, o que vocês têm para reclamar da aula dele? Aí eles, nada. Então, ele fez o que é combinado, ele está fazendo o papel dele de professor, então
vocês continuam com a queixa de vocês? E aí, não, ficou tudo de boa, entendeu? Mas assim, não são nem só os pais, tem os colegas também que são bem difíceis, como essa professora que foi reclamar de mim, entendeu? E assim, e não sei se você sabe, Lorenzo, professor de arte tem 50 minutos de aula, né? E aí a turma tem uma professora que é a professora que dá matemática, geografia, história, língua portuguesa, e o professor de arte que entra e tem 50 minutos para entrar, fazer chamada, dar aula, fechar a aula, limpar a sala e ir para outra. Com 50 minutos, o que você faz? Você só faz faxina. Sim, mano. E me diz uma coisa, como que você faz para instruir a criatividade nas crianças? Como é que tu faz? Por conta que tem coisas que tu pode fazer e daí as crianças vão falar, pô, mano, mas que chato, sabe? E criança é assim, né, mano? Você tem que fazer algo divertido para elas. O que tu faz para ajudar na criatividade? Cada turma é uma turma, né, Lorenzo? Então, assim, tem turmas que são mais animadas, tem turma que nem gosta muito da arte e educação, enfim, é muito variado. O que eu procurava fazer tudo o que eu fizesse, eu fazia com entusiasmo, com tesão, porque o exemplo, né, a atitude física, a animação na hora de dar a aula, isso eu acho que influencia, mesmo que tenha aquele aluno chato que, não vou fazer isso aí. Tá bom, fica aí no seu canto, então, só não atrapalha quem está fazendo. E aí você vai fazendo e ele vai vendo que aquilo é legal, aí ele fala, pô, professor, posso fazer aí? Não sei o quê, não sei o quê. E aí você vai ganhando o aluno aos poucos, sabe? Aí são vários recursos que a gente usa em sala, depende muito da linguagem que a gente está usando, se é música, se é teatro, se é dança, se são desenhos, pinturas, enfim. Depende muito do tipo, da técnica que você está usando. Uhum. E me diz uma coisa, por quanto tempo que você foi professor? Por quanto tempo? Olha, fui professor seguidos em escola pública 2 anos. Mas eu sempre dei aula de teatro, de dança, em vários lugares, dava treinamento para professores em prefeitura. Eu sempre estive ligado ao ensino, mesmo que eu nunca tenha procurado isso, sempre foi natural isso, assim. E aí eu prestei concurso uma vez, porque eu desisti de fazer teatro, eu estava cansado de não ganhar dinheiro. Aí eu me formei na licenciatura em arte cênica, em arte, e aí eu prestei concurso e fui dar aula. E aí eu tinha um contrato de 2 anos, e assim que foi terminando o contrato, acho que faltavam 2 meses para terminar, me ligaram da TV Cultura para fazer o teste para o Quintal. E aí eu passei no teste, larguei tudo e vim embora. Que da hora. Oi, você sabe como que surgiu a ideia dos outros personagens da Quintal da Cultura? Pois são personagens bem diferentes, né, mano? É bem diferente do comum dos programas que a gente vê normalmente infantis. Você sabe como surgiu a ideia deles ou não? Eu já fiz uma live com a diretora do Quintal e também converso muito também com o Fernando Gomes, que era o coordenador nosso na época, que ajudou a montar o Quintal. O Quintal foi criado com várias cabeças, várias pessoas pensando, e segundo o que a Beth tinha dito na minha live, a coisa era a brincadeira num quintal. A gente queria um quintal que fosse aqui da TV, onde a criança brincasse com o lúdico, brincasse com tudo que pudesse brincar. E os personagens, a TV Cultura tem uma... Se você olhar os personagens anteriores de outros programas, os nomes são sempre diferenciados, os tipos físicos são sempre diferenciados. Então, eles trazem essa tradição desses tipos de personagem. E aí ela contou que eles queriam 2 irmãos, que eram um menino e uma menina, e que ela queria que o menino fosse um rapaz, um menino muito doce e amável, que é ao contrário do que se mantém, do que se cria para meninos, né? O menino é sempre arteiro, jogador de futebol, não sei o quê, e a menina é sempre florzinha, gosta de rosinha e etc. E eles queriam quebrar isso. Tanto que o Ludovico, que é o irmão da Doroteia, ele se diz um baita jogador de futebol, mas ele é um pernalta, assim, não joga bem, é medroso pra caramba. Já a Doroteia é esperta, corajosa, entendeu? Atrapalhada, mas corajosa, que quebra um pouco
dessa coisa das meninas. Daí veio... aí tinha o Quelônio e o Minhoquias, que são os dois bonecos, que seria um boneco mais velho, trazendo essa coisa do vô, né, do ensinamento, da sabedoria, e a Minhoquias, que seria uma espevitada, uma minhoca espevitada que fala o que vem à cabeça. O Osório, que é o meu personagem, foi criado depois, junto com a Filomena e o Teobaldo. Então, já veio numa segunda etapa os nossos personagens. Que legal. Me responde uma coisa. Uma das coisas que eu nunca entendi na TV é a questão de pontos de audiência. Você conseguiria me explicar como é que funciona? Por conta que realmente fico muito bugado com isso. Lorenzo, eu também não entendo muito, não. A única coisa que eu sei, como é que eles calculam isso, né? Me parece que existem aparelhos, pelo menos era assim, distribuídos em regiões locais, e esses aparelhos, entre aspas, vão mandando as informações. Ah, estamos assistindo isso, está assistindo aquilo. Mas eu não sei também assim te explicar de forma definitiva e real como é que acontece. Assim. O que eu posso te dizer a gente, a TV Cultura, principalmente o Quintal da Cultura, tem batido de frente com primeiro Globo, depois SBT, e a gente geralmente passa Band e passa Rede TV. A gente fica em terceiro sempre, assim. Então, isso é muito bacana, porque é o nosso programa infantil, né? Que mantém isso aí. Há 10 anos no ar já, né? Até por conta que, pô, o Quintal da Cultura é um dos únicos programas infantis que passa na TV, quando a Globo, a Record tá passando no jornal de manhã, sabe? Sim. Globo Rural, nenhuma criança quer ver Globo Rural. Verdade. E daí, pô, mano, isso é incrível, de verdade. Foi isso incrível, tipo, vocês manterem, tá ligado? Sendo que ninguém faz isso. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa Sim. maravilhosa. Sim, eu acho que é por isso que a gente se mantém há 10 anos no ar, porque, como eu te falei, assim, no horário do Quintal, a gente fica o dia inteiro, mas o SBT tem lá o programa deles e eles têm à noite, quase 7 horas da noite, eu acho, Chiquititas, que eles ficam utilizando, ou Carinha de Anjo, enfim. E a gente é fiel, 10 anos no ar, de manhã e à tarde, e também a gente mantém o nosso canal no YouTube, que a gente está chegando a 2 bilhões, a gente chegou a 2 bilhões de visualizações, que é muita coisa, e temos 1 milhão e, sei lá, 400 mil seguidores, inscritos, aliás. E isso é bastante coisa, né? Então, cara, é muito engraçado, assim, eu não sei se eu te contei isso da outra vez que a gente conversou, mas eu estava num restaurante, fui pegar comida, aí eu fui passar para pesar, aí a menina, eu tava de cabeça baixa, a menina olhou para mim e falou assim, cara, você fez a minha infância, Osório. Eu olhei para ela e falei, mas peraí, quantos anos você tem? 15? Ela falou, não, tenho 18, já tenho filho. Ou seja, cara, olha só, ela tinha, na época, se ela tinha 18, na época a gente tinha 8 anos de programa, ou seja, ela tinha 10 quando ela assistiu a gente, quando começamos, né? Então, assim, olha a quantidade, gerações, né, que a gente passou e é muito louco, assim, para a gente que faz parte, sabe, de olhar para trás e falar, caramba, já faz tudo isso de tempo. E agora é bem provável dela passar para os filhos dela, né, mano? Para assistir vocês também. Não, com certeza. No meu Instagram, eu recebo um monte de mensagens, eles falando assim, cara, eu assistia muito seu programa, agora quem assiste é o meu filho, ou quem assiste é o meu irmão, minha irmã, enfim. Mano, você já pensou o seguinte, no canal de vocês tem 1 milhão de inscritos no canal do Quintal da Cultura. Tipo, você faz ideia da magnitude, cara, eu falei errado, magnitude disso. Não faço ideia, cara. Não dá para ter ideia. Sabe por quê? Porque assim, eu não sou. Nós, artistas lá do Quintal, a gente é conhecido, mas a gente não é famoso igual essas figuras de Rede Globo, no sentido de não pode sair na rua, sabe assim? Tem que andar com segurança. Não, a gente é conhecido. Né? Eu não sou um cara famoso, eu não me considero assim. Então, quando eu olho assim nas redes sociais, enfim, nas coisas todas, quando eu vou em algum lugar que tem bastante
sei lá, eu estava num evento antes da pandemia, aí eu só ouvi gritando assim, Rosário! Eu olho para trás lá, uma mãe com uma criança, e aí as pessoas querem tirar foto. Eu não, a gente demorou um pouco para ter um pouco dessa noção, mas a gente ainda não tem noção. Será que foi claro? Demorou um pouco para ter um pouco de noção, mas a gente ainda não tem noção. Porque a gente não é famoso, sabe? Eu não sou uma celebridade, eu sou um cara que. Eu sou um ator que trabalha e que sou conhecido porque as pessoas assistem, mas adoraria ser famoso e com dinheiro, né? Mano. Pô, mano, imagina só. Se você é famoso e não ter o dinheiro ainda, mano, de alguém famoso, pô, não vale a pena, tá ligado? Você Mas, tem mas, mas, Lorenzo, as pessoas acham que eu sou rico, que a Doroteia é rica, a Helena, Zé Du. Cara, não mesmo, sabe? Não somos mesmo. A gente, sei lá, se o Quintal da Cultura acabar hoje, mês que vem eu tô ferrado para pagar aluguel, sabe? Para bancar as contas. Por isso que eu vou me enfiando aí nas redes sociais, Instagram, Quai, TikTok, sabe? Para poder ter essa, ainda mais trabalhando em casa na pandemia, né? Ah, e eu estou fazendo também, estou conseguindo, ó, aqui atrás de mim, vocês estão vendo aqui a minha cabine de áudio, onde eu faço minhas locuções e dublagens. E eu estou fazendo aí uns animes, estou começando a dublar mais. É assim, meu sonho é só dublar, não precisar depender de outra coisa. Mas demora um pouco, né? Dublagem não é tão simples assim. com certeza. E, mano, uma das coisas que eu percebi é que a dublagem tá crescendo bastante. Tem muito ator querendo migrar pra dublagem. Eu, tipo, por que será, né, mano? Tudo bem, dublagem é uma coisa magnífica. Dublagem é uma coisa incrível, mas por que será que agora muita gente está querendo migrar para dublagem? Olha, eu acho que assim, o ator de teatro, principalmente, assim, a gente depende dos trabalhos surgirem ou de nossos projetos terem aprovação de lei. Eu tenho aí uns 3 ou 4 projetos que há 2 anos a gente não consegue não consegue fazer o projeto porque não é aprovado. Então, assim, o que eu vejo, eu tenho muitos amigos fazendo dublagem, alguns eram atores de outras coisas e pararam só para fazer dublagem. Por quê? Principalmente agora, na pandemia, a dublagem está sendo feita remota. Você faz. Eu tenho meu estúdio em casa, o cara me liga, abre câmera, o diretor está na casa dele, o técnico na casa dele, eu gravo na minha casa. Ou seja, eu não preciso nem ir até o estúdio. E assim, quem dubla o dia inteiro, Lorenzo, meu, eles ganham bem pra caramba, entendeu? Você pega uma série, você vai gravar o dia inteiro, 2, 3, 4, 5 séries. E você tem uma noção, 20 anéis, que é o equivalente a 1 hora de trabalho para os dubladores, eu acho que você conversou com vários aí, né? Com certeza. Eu acho que, agora eu não tenho certeza direito, mas uns 140, 150 reais, não sei, tá por aí, tá? Então você pensa, você gravando, sei lá, o dia inteiro, quanto que você não ganha num dia? Se você grava a semana inteira, são 7 dias. Entende? Eu tenho amigos que gravam assim 1 mês, e aí eles ficam 1 mês viajando para fora do país, sem trabalhar. Sabe? De dublagem. Então, assim, além do prazer, eu acho, por causa do Netflix, Amazon e outros streamings, tem muita série nova. E a gente está vendo cada vez mais, quer dizer, cada vez mais a gente percebe, se você fecha o olho e liga a televisão, vai mudando de canal ou de streaming, você vai vendo que as vozes são as mesmas. Chega uma hora que não dá mais para aquele cara fazer, entende? Então precisa abrir um pouco, e eu acho que é isso que está acontecendo, porque tem muita coisa rolando. E assim, dublagem é uma coisa fechada mesmo, tá? São 10, 15 pessoas que estão sempre fazendo naquele grupo. Porque quanto mais fechar, mais eu vou ganhar. Entendeu? Sim. Uhum. E eu acredito muito também que os animes também, né, mano, ajudaram muito. Tipo, muita gente quer dublar anime. Muita gente quer dublar. Então, os caras começam a fazer, né, curso de dublagem, assim, apenas para dublar anime, como um objetivo. Aliás, você falou que você dublou anime, eu não sei se tu pode falar qual anime tu dublou, mas poderia falar ou não?
posso sim, quer dizer, eu posso falar dos que já foram anunciados, né? Não, claro, claro. Deixa eu achar aqui, porque eu não sei de cor, porque a gente fez vários. Eu gravei pela do Brasil, que é por onde eu estou gravando mais, assim. E tem alguns aqui, quer ver? Deixa eu tentar achar aqui. Esse podcast vai pro YouTube. YouTube também? Uhum. Tá. Sim, sim. The Dungeon of Black Company. Estão todos indo para Funimation primeiro, né? Os que a gente está gravando estão indo para Funimation. Eu não tenho, então eu nem assisti ainda, você acredita? Eu fiz uma participação no Black Butler também. E qual que Pô, é a esse outra? anime é bem famoso. É bem famoso, Black Blood. É É, bem. Olha, mano. o que eu fiz foi participação. Quando a gente começa a entrar, a gente pega personagens pequenos, né? Porque até para assim, para casa ir tomando, para a gente conhecer como é que funciona a casa, para casa ir também vai adquirindo confiança em você, entendeu? Então a gente vai aos poucos fazendo assim. Eu fiz 13, mas eu não lembro agora qual é o outro, não estou achando aqui. Na hora que eu achar, eu te falo. Mas Boa. assim, cara, as pessoas acham que é fácil dublar anime, cara. Não é, não. Não é porque essa coisa tudo, né, japonês, tudo oriental, assim. E para você fazer juntar, a bater a boca junto com o personagem, é complicado. Mas E, mas é um super desafio e aprendizado. e os japoneses são exagerados também, né, mano? Na dublagem. E é da hora isso, né? E é legal isso no anime. Os caras, eles são muito caricatos ainda mais nos animes. Isso é da hora. Isso é Sim, divertido. Deve ser legal dublar, mano. Deve ser legal dublar anime. eu gosto mais, sinceramente, eu prefiro voz original. Sabe a diferença? É, sim, a voz original é uma voz que você mesmo faz, né? Isso. A dublagem, ela sempre o produto já chega gravado e sempre numa outra língua, e eu tenho que colocar a língua pátria, ou seja, o português, em cima do que já está gravado. A voz original, eu gravo primeiro a voz e o animador vai desenhar a partir da voz gravada. Então, eu gosto muito de voz original, porque a gente fica livre, né? E aí o cara vai. Ontem mesmo eu gravei voz para um projeto que vai ao ar. Vai ao ar, não. Que tá para estrear por enquanto, por hora, daqui a pouquinho. Eu também não lembro o nome aqui agora. A gente faz muita coisa, então, a hora de lembrar os nomes, a gente fica meio que nem uns velhinhos gagá, sabe? De boa, mano. Oi, me diz uma coisa. Tu já tinha visto algum anime ou não? Cara, não, ultimamente não. Via antes, né? Quando eu Ah, ficava claro. assistindo televisão. Mas eu confesso que depois de um tempo fazendo televisão, eu parei de assistir televisão. Eu comecei a assistir séries, pra você ter uma noção, no começo da pandemia, porque nem isso eu via. Eu Ah, ficava é. muito desenhando, gravando coisas, mas eu via pouca coisa. Aí agora eu comecei agora não, né? Desde que a pandemia começou e eu precisei aprender coisas, editar, fazer vídeos, fazer locução, fazer não sei o quê. Aí eu comecei a assistir até para poder ficar dentro da coisa, né? Para poder Uhum. entender como é que funciona tudo. E aí eu assistia, tipo, Dragon Balls, essas coisas mais antigas, sabe? Sim, sim. Era o que a Os gente mais... clássicos. Os Os clássicos. classicões, Cavaleiros do assim. Zodíaco. Hoje em dia, a criançada às vezes pede pra gente, porque assim, eu tenho no Quai, o meu perfil é de desenho. Aí eles pedem, faz fulano do anime X, fulano do anime Y. Não faço ideia que anime é aquele. Aí eu tenho que assistir o anime para entender o que é e aí fazer o desenho. Porque assim, se eu fizer o desenho, assim, olhei um dia, fiz o desenho, outro dia eu fiz um desenho lá e como no desenho que eu copiei tinha uma sombra no cabelo da personagem, eu fiz ele mais castanho. Na hora que eu postei, nossa, vieram encher a paciência. Não, porque essa personagem tem cabelo preto, não é castanho. Eles brigam, meu. Você não tem noção.
Ah, mano, A eu voz sei como original que que é. eu gravei ontem, Lourenço, só para finalizar aquilo lá, foi para um projeto que chama Passo de Tartaruga, que é muito bacana. Eu gravei lá no estúdio da Monster Move, que bem bacana o estúdio deles também, achei bem bacana. Eles são os produtores do Glitter, que é uma animação também famosa pra caramba. E ontem foi a primeira gravação, depois de 2 anos, no estúdio, assim. Porque tudo eu faço daqui, né? Mas ontem eu consegui ir pro estúdio, foi bem legal sair de casa, viu? Ah, mano, que da hora. Oi, tu falou que tu fez pela do Brasil, né, mano? Pô, Sim. a do Brasil é muito boa, né, mano? Eu sou amigo do André Rinaldi, que é um dos produtores lá, pô, gente boa pra caralho. Os caras lá são muito bons, mano. Mano, é um Sim. ótimo estúdio pra começar. É um ótimo estúdio Não, pra começar. eles são generosos, eles são muito tranquilos, sabe? Não ficam te apavorando. Eu já fui em lugar para gravar que os caras ficam te apavorando, do tipo, cara, se você errar, você tá fora, não sei o que, sabe? Uma pressão que assim eu não gosto, não gosto. Artista, ator é um criador. Se eu não tiver uma parceria legal com o diretor, com o técnico, não vai rolar, entendeu? Então, assim, eu saio fora, quer ficar aí com o seu, né? Quer ficar só o seu grupinho? Fica o seu grupinho. Eu não sou do tipo que fica, sabe, batendo na porta, tipo, não quer, não quer. Se você não quer, alguém vai querer. Eu sempre penso assim, sabe? E sempre aconteceu assim comigo, Lorenzo. Quando você tem, Lorenzo? Eu tenho 22. Eu fiz 22 de setembro, dia 2 de setembro. 2? É, dia 2 de setembro. Eu faço dia 3, eu fiz dia 3. Ah, Somos, parabéns, então, mano. somos virginianos. Pois Sou, é. mano. Então, e aí eu sou desse tipo, assim, cara, você não quer fazer podcast comigo? Não tem problema. Se eu realmente tenho uma vontade de fazer isso, eu vou continuar fazendo, vou estudando, sempre fiz assim. Estudo, vou lá, faço um curso, conheço gente, e uma hora sempre acontece. Sempre foi assim comigo. Eu recebi um monte de nãos, sabe? Mas aí sempre tem 2 ou 3 sims. Então, é só seguir em frente, se tiver afim de, quem estiver assistindo a gente aí, é afim de dublagem, é um grupo fechado, é um grupo fechado. Mas vai lá, estuda, assiste anime, filmes, séries, o que você gosta, treine em casa. Hoje qualquer um pode gravar um videozinho em casa, tirar o áudio e fazer a dublagem em cima daquele filme como se estivesse dublando de novo, só para treinar, cara. Dá para fazer isso muito. É, só que eu aconselho a galera que tá ouvindo não postar no YouTube, senão você vai levar um strike. Então, então não faça isso não, pelo amor de Deus. É por conta que o YouTube é muito rigoroso, né, mano? Não tô falando nem para postar, é estudo. Não tô falando para postar, não. Não, não, Às vezes, eu sei, às, não. Eu falei às pra vezes eu. galera não postar. Não postar, exatamente. É só para o seu estudo. Porque senão, se você posta em cima de um produto, eles podem, inclusive, pedir direito autoral a você. Isso é básico. Na verdade, a gente não precisava nem falar. Tudo que você posta que você não é dono daquilo, você corre o risco de receber uma notificação de pagar direitos autorais. Ponto. Então, assim, se você vai baixar um videozinho lá, sei lá, um anime X, baixa esse vídeo, tira o áudio dele. Hoje, temos um monte de aplicativo, né, que a gente pode utilizar para fazer isso. Vai lá e grava em cima daquela boca se mexendo, só para você exercitar a sua dublagem. Você não precisa, não poste isso, porque não é seu direito. Então, que fique bem claro isso, hein? É só para estudar. Eu fiz isso com música, mas a música eu postei. Por que que você pode fazer assim? Porque você coloca cover de fulano de tal. Ou seja, eu não sou eu não gravei aquela música sem autorização do cara. Eu estou fazendo um cover dele, entendeu? Para exercitar a minha voz cantando, e eu posso postar. Mesmo assim, ainda chega uma notificação de direitos autorais, mas como não é para monetizar, não tem problema, entendeu? Eu acho, não dá problema, tipo assim, se eu pegar a base da música, por exemplo, o violão do cara, ou alguma coisa assim, e ficar Ó, cantando em cima. existe uma. Não, assim, ó, por exemplo, essa música que eu fiz é de um cara que tem um perfil no YouTube, que ele tem várias bases que ele gravou,
E ele fala, usem minhas bases. Qual é a diferença? Você usa a base do cara, mas você coloca na descrição do vídeo o link do cara, entendeu? Quer descobrir, quer conhecer mais bases para o karaokê? Entre nesse link, sabe? Também para ajudar a divulgar o cara, entendeu? Não tem problema se você fizer isso. Agora, você não pode dizer que é, tipo, produção minha, violão meu. Não pode, isso não pode, porque você está se apropriando de algo que não é seu. Eu vou te perguntar algo que eu já deveria ter perguntado antes, por conta que provavelmente a galera ia querer saber também, que é sobre você falou que estava começando a ver série, tá ligado? Daí eu ia te perguntar quais são os seus séries favoritos. É que eu pensei, mano, se eu não perguntar, a galera vai ficar falando, mano, por que ele não perguntou? Então é melhor perguntar. Eu gosto muito das séries de heróis, assim, The Flash, Arrow, Supergirl, todas essas de heróis que depois se entrecruzam, né? Sempre tem aqueles crossover que eles misturam tudo. Eu adoro esses, Lendas da Manhã. E aí também, outra que eu assisti, que eu tô louco por ela, já assisti a 3ª temporada em 2 dias, que é o Sex Education. Eu acho fantástico. Comecei agora, essa que tá bombando é Round 6. Ontem eu assisti só uma episódio, já fiquei doido. Você assistiu também? Eu assisti inteira, por isso Já? eu não vou dar spoiler, tá? Por conta que quando você falou que assistiu, eu já ia falar, nossa, mano. Então a gente pode falar, mas não pode. Porque eu assisti só o primeiro episódio ontem. E assim, tem vários outros, mas os que eu mais gosto são aquele do Ragnarok, também eu amei, do Thor, né? E a outra do menino Sweet, do menino que tem chifre. Sweet Tooth, né? Isso. Eu acho que é Sweet Toff, não é? Toff? Sei lá, não sei como é que fala. A gente não fala inglês, então tanto faz. Enfim, não falo mesmo. E também umas da Disney Channel, que é do não sei o que lá, negro, não é? Que nem se fala mais não sei o que lá, negro, porque o cara é negro. Ele fala, não precisa... É do Capitão América, mais um ajudante dele. Não lembro aqui agora. Capitão América e Soldado Invernal. Não, Falcão e Soldado Invernal. Esse aí. Esse. Isso. Mas aí esse eu tô esperando já faz um tempão que não sai temporada nova. Então eu tô esperando. Não sai novo episódio. Cara, acho que não vai sair, não. Eu Será? acho que não sai. Não, foi confirmado, mas deve sair, tipo, daqui 2 anos. Agora tem a série do Gavião Arqueiro que vai sair as outras séries aí. Mas ainda assim é muito boa. Inclusive, se tu gostou de Round 6, eu te recomendo assistir Alice in Borderland. Não, Alice in Wonderland, que é tipo Alice no País das Maravilhas, tá ligado? Tipo isso. Netflix, pelo menos também? o nome. E é de jogo também. Onde os caras estão num jogo onde é inspirado naquele que tem Copas Valete, que eu esqueci o nome agora. Sabe? E daí a 2ª temporada vai ser baseada em poker. Da hora. Me fala de novo aí o nome. Alice in Wonderland. Tá. É muito bom. Depois eu escrevo pra você e eu te passo aí. É bom demais, mano. Eu terminei ontem. Tem só 8 episódios, então é bem fácil de assistir. Bem simples. E, cara, me responde uma coisa. Você já recebeu propostas de outras emissoras ou não? Claro, se tu puder falar. Não. Eu tive, eu acho que estava no 4º ou 5º ano do Quintal. Me chamaram, mas eu fiz uma participação em Chiquititas. Eu estava gravando no Quintal, eu lembro na época até que por sorte, no dia que me chamaram para gravar lá, eu não tinha gravação no Quintal. E aí eu fui, não falei para ninguém. Hoje eu falo, sem problema nenhum. Mas era uma participação, eu ia aprender a personagem principal, que não lembro o nome dela agora. Enfim, que eram gêmeas, né? Eu prendia uma delas. Mas, em geral, cara, assim, nem para teatro me chamam. Sabe por quê? Porque as pessoas que me conhecem... É muito louco isso no teatro. As pessoas sabem que a gente está trabalhando, então não chamam, porque acham que a gente não vai aceitar. E aí eu falo assim, me chama e me deixa dizer sim ou não. Mas eu não tenho, não. Assim, adoraria mesmo.
E eu também, por conta do Quintal, durante muito tempo, eu nem mandava material. Agora, sim, eu mando material, eu me ofereço, porque são 10 anos no mesmo lugar e a gente precisa de novidades, né? Uhum. E você acredita que a galera tem meio que preconceito com quem trabalha em programa infantil? Por exemplo, o pessoal pode falar, pô, mano, ele trabalha em programa infantil, mano, então não vai conseguir fazer tal coisa. Ou tu acha que não? Putz, Lourenço, eu não sei te dizer sobre isso, sabe por quê? Porque para o grande público eu sou conhecido pela TV, mas para o público, para as pessoas de teatro, diretores, atores, produtores, eles me conhecem pelo teatro. Então, é, eu fiz coisa para adultos, sabe? E eu não sei te dizer sobre isso, assim. Talvez sim, mas as pessoas de teatro sabem que a minha formação, o tipo de trabalho que eu faço, entendeu? Não, não sei dizer ao certo, não. Mas deve ter, sim. Com toda certeza, mano. Eu acho que tem um pouco de preconceito com pessoa que faz programa infantil. Eu acho que tem, mano. Por mais que, né, mano, todo mundo é ator, todo mundo é ator, todo mundo sabe fazer o que for. Mas com certeza tem, mano, com toda certeza tem. Tipo, sei lá, produtor de novela, tá ligado? Os caras não vão chamar uma pessoa que trabalha em um programa infantil, infelizmente. Eu Então, acho que é isso. eu acho que, por exemplo, no meu caso, o meu maior problema é o seguinte: ano passado, eu mandei 2 materiais para produtores de outras emissoras. E aí, quando eles pedem material, o que eu tenho de material em televisão? Quintal da Sim. Cultura. Aí é complicado, porque daí eu vou mandar trechos do Osório, mas aí eu até mando, porque é isso que eu tenho. Mas eu acho que o problema está aí, sabe? Porque eu mando uma coisa que ele olha assim, aí eu acho que vem o preconceito que você falou. Esse cara aí, não, esse cara não. Então, eu até estou pensando nisso, eu preciso gravar textos mais adultos em casa para poder ter material para mandar, sabe? Uhum. Isso eu acho É, que eu tenho que algo, fazer. sim, algo mais dramático, né, mano? Acho que Sim. fica legal. Pô, da hora. Pô, inclusive, você nunca pensou em fazer uma série dramática, alguma coisa do tipo? Pensar, eu penso tanta coisa, Lorena. Imagina, adoraria fazer é, Cidade Invisível, por exemplo, da Uhum. Netflix. Nossa, sou Bom louco. demais. A Maria fazia aquilo mesmo, assim. Mas é isso, assim, você tem que achar o produtor certo, você tem que, sabe? E eu tô aos poucos, assim, é o que eu te falei. Tô indo devagarzinho, entro em contato com um, com outro, eles não são abertos. Eu faço parte de agências que podem indicar, né? Eu faço parte também do Elenco Digital, que é um dos maiores portais de seleção de atores que tem no Instagram, enfim. Os diretores entram direto lá para buscar. Mas, por enquanto, acho que não bateu nada que fosse para eu fazer. Uhum. Ah, Mas mano, eu faço os meus corres, entendeu? Eu não fico parado nunca. uhum. Nunca, nunca. Eu estou sempre fazendo uma coisa ou outra, porque se parar, já viu, né? Não dá. Uhum. Cara, qual foi a coisa mais desafiadora que você já fez? Que foi o seu maior desafio, assim? Você consegue se lembrar? Em quê? Em teatro? Em quê? Na vida? Como assim? Na TV mesmo. Qual foi a coisa mais desafiadora que você já fez na televisão? Na TV, tá. Na É. TV, eu acho que foi no próprio Quintal da Cultura, que era assim, a gente ia fazer um programa ao vivo de Dia das Crianças. E aí, nós éramos em 4 atores, e aí eles queriam chamar uma pessoa de fora para fazer o ao vivo, um personagem, um outro ator. E aí fomos conversando, dialogando, eu acho que faltava, sei lá, 3 dias para definir o que ia fazer. E aí eu falei para eles o seguinte, falei, gente, nós vamos fazer o primeiro programa ao vivo e nós vamos dar essa chance para uma pessoa que é de fora e não é do elenco. Nada contra dar oportunidades, mas assim, é um programa nosso, ao vivo, no nosso primeiro Dia das Crianças ao vivo, e a gente não... Por que a gente mesmo não faz? Uhum. E aí, mas que sugestão você dá? Como a gente faria? Daí eu falei, sei lá, eu posso apresentar de madrasta.
A madrasta é uma personagem que eu faço no Quintal. E ela tá. é uma pseudo-bruxa, mas ela é muito atrapalhada. De bruxa ela não tem nada. Ela é engraçada. E aí toparam. Então eu tive, eu acho que 1 dia e meio para entender como é que iam funcionar as brincadeiras, porque tinha criança no palco para a gente fazer jogos. Então eu tive 1 dia e meio assim para entender como é que funcionava aquilo, porque assim no ao vivo a gente tem tudo roteirizado, mas cara, não dá tempo de fazer tudo e às vezes você termina em 1 minuto o que era para falar em 5, aí o ponto está falando na sua orelha, continua, faz não sei o quê, fala não sei o quê, ou seja, é uma loucura porque você tem que ouvir aqui, não perder a concentração e ainda falar com o público. Eu acho que esse foi o maior desafio que eu tive na televisão até hoje. Já no teatro, eu tive um super desafio que foi há 3, 4 anos atrás, um musical que chama Urinal, que fez muito sucesso aqui em São Paulo. E tivemos foram algumas temporadas e a gente mudava sempre o protagonista. Num deles foi o Rodrigo Lombardi, que fez com a gente, o protagonista. E para estrear, eu tive que estudar tudo pelo vídeo que eles me mandaram. Eu tive um ensaio, tanto de canto, coreografia e movimentação cênica, muita gente em cena. E aí a gente teve 1 dia de ensaio para estrear. E aí eu lembro, cara, que na estreia foi muito louco. Porque sabe quando você faz tudo certinho, assim? Por quê? Porque quando eu estudei sozinho, eu sabia exatamente para onde cada ator ia, o que cada um fazia, falava, cantava. Então foi uma prova para mim mesmo que eu era capaz de fazer aquilo. Então foi bem bacana. Mano, tu sonha em algum dia ser diretor de dublagem, aliás? Ou não? Olha, eu sou diretor de teatro já, mas lógico que sonharia em ser diretor de dublagem, mas existe uma hierarquia que você deve seguir. O ramo da dublagem é cheio de hierarquias. Então, assim, você entra, você nunca vai fazer um papel grande, você vai fazendo vozerio, que são aquelas pequenas vozes que vão aparecendo durante a série ou desenho. Depois você faz pequenas pontas, depois você pega um personagem um pouquinho maior, aí você vai indo até alguém achar que você pode fazer um protagonista, etc. Isso leva um tempo. Depois de 7 anos trabalhando como dublador, aí você pode, isso assim, sei lá, estou 7 anos trabalhando na do Brasil. Aí eles podem me convidar para dirigir. Antes disso, não. Eu acho que 7 anos meio que você já está extremamente experiente com o que você está fazendo. Sim, Então, é praticamente uma faculdade, né? Uhum. É por conta que, eu converso com um dublador por semana, né? Não sei se tu sabe, mas eu converso com um dublador por semana. E daí, tipo assim, mano, daí os caras sempre falam, mano, eu tô há 4 anos na dublagem, mas eu ainda sou iniciante, sabe? Eu ainda sou iniciante por conta que ainda tem muito para aprender. E, cara, é incrível. Parece que na dublagem você sempre pode aprender algo novo, né? Parece que o tempo todo você aprende algo novo. Mesmo com 10 anos você ainda vai aprender. E, pô, isso é maravilhoso. Sim. E, na sua opinião, qualquer um pode ser dublador ou não? Qualquer um que seja ator. Para você ser Claro, dublador, claro. Não, é porque é uma pergunta muito que fazem muito para a gente. Então, assim, para você ser dublador, às vezes você tem uma super voz, né? Uma voz super encaixada, super dinâmica, com várias. Lourenço? Ah, o quê? Você não tá me vendo? Saiu, você saiu, Tá. Beleza, voltei. Foi mal. Aí, assim, o cara, uma voz super bonita, uma menina com a voz super bonita, mas às vezes ela não tem, ou ele não tem o jogo do ator, que é principalmente saber construir um personagem, saber os recursos utilizados na expressão vocal para você dar intenções, né? Como que você vai fazer isso? Somente com curso de teatro. Então, eu vejo pessoas com vozes maravilhosas. Eu tenho uma amiga, ela inclusive é produtora de podcast, ela tem uma voz incrível. Aí eu já falei, cara, por que você não vai fazer dublagem? Sua voz é perfeita, principalmente para criança. Ela fala, eu não posso porque eu não sou atriz.
Então, assim, o primeiro caminho para qualquer um, e qualquer um pode ser, mas vai fazer um curso de teatro. Porque senão você vai... Ela é um desperdício de voz, assim. Não pode trabalhar com... Sabe? É um desperdício. Uhum. Ela inclusive, fez uma locução pra gente, uma participação especial pro Quintal. Cara, na hora que eu ouvi, eu falei, que menina, que voz é essa? Foi onde eu a conheci. E aí ela me falou, mas eu não posso trabalhar assim, eu sou só produtora porque eu não tenho DRT de atriz. Uhum. Cara, que chato, mano. Deve ser muito chato você ter uma voz incrível e não poder fazer. E, Frustrante. cara, me diz uma coisa, como é que funciona a coisa dos atores mirins? Por conta que, por exemplo, eu sei que na dublagem você não pode muito bem ter criança dublando, né, mano? Os caras já estão ficando um pouquinho mais rigorosos com isso. E como é que é na televisão, atores mirins? A partir de, a partir de quantos anos tu pode começar essa carreira de ator? Não tem idade, cara. Tem atores que a gente conhece aí que começaram bebês, né? No colo, depois foram crescendo. Temos aí como é que é o nome dela? A Carla Dias é uma delas, né? Começou muito criança. O que acontece é assim, por exemplo, a maioria das crianças hoje em dia, elas já nascem com 5 anos de idade, antes de ir para a escola, já estão fazendo cursinho de teatro, né? Que já são treinados. O que acontece quando precisa muito de uma criança, e às vezes ela tem um tipo físico perfeito para o papel, a gente vê isso no Carinha de Anjo, Chiquititas, são muitas crianças. O que acontece é, você tem um coach de criança, de ator, mirim. Então, por exemplo, eu posso ser um coach de ator mirim. Eu participo do teste, olho para a criança, ela pode nunca ter feito teatro na vida, mas a criança tem a coisa do lúdico, da brincadeira. Se eu souber conduzi-la naquilo, olha, vamos brincar da seguinte maneira. Se você fosse um jacaré, como é que você faria para nadar nesse lago? Uma brincadeira, né? É a maneira que eu vou conduzindo. E aí você faz isso e depois você leva isso para o set de filmagem, de gravação. Então, as crianças, elas podem ter curso, aquelas que já têm idade para isso, ou elas recebem uma outra autorização especial do juiz e da família, né? E dos pais. E aí elas têm um coaching, um diretor que é especializado no trabalho com criança. Uhum. Tipo assim, é o pai, por exemplo, vamos dizer que a gente tem uma criança aqui. É uma, é uma só pessoa que pode entrar no set com a criança? Ou pode ser, tipo, a mãe, o pai e o irmão? Lourenço, depende muito do contrato que o pai faz. Porque, em geral, quem acompanha é sempre um. Em geral é assim. Porque não há necessidade de ter 2 pessoas juntas, né? A não, a não ser que seja uma coisa assim, a mãe é aquela que cuida da imagem da criança, do cabelo, da maquiagem, e o pai é o que cuida da parte de contrato, negociações. Então, já existe no contrato que é o pai e a mãe acompanhando essa criança, entendeu? Mas provavelmente no set vai ficar um só, para não tumultuar e até não atrapalhar, entendeu? Se forem os 2, um geralmente vai ficar fora. Acredito eu, sabe? Porque, imagina, se são 15 crianças em cena, cada um com 2 pais, ferrou, né? Não, com toda certeza. E me diz uma coisa, e se a mãe ela estiver atrapalhando, daí ela sai ou não? Se a mãe estiver Daí, atrapalhando, a produção pede para se retirar, com certeza. Às vezes, caralho, mano. Às vezes a criança fica até desconcentrada com a mãe, aí pedem para a mãe ficar fora. Por exemplo, no Quintal, quando a gente tem criança participando, tinha, né? Criança participando, por exemplo, de entrevista. O que acontece é, os pais e as crianças ficam num salão, a gente vai antes conversar com essas crianças de personagens dentro dessa sala. A gente conversa, vamos perguntar isso, vamos falar disso, daquilo, só para eles, né, ficarem mais tranquilos. Aí, na hora que a gente vai para o estúdio, as crianças vão e os pais ficam na sala assistindo pela TV. Entendeu? Sim, sim. Mas esse é um protocolo nosso, assim, nosso da TV, cultura. Já teve caso onde a mãe ela ficava tipo assim na entrevista falando o que a criança tinha que responder
Ou não? Não, com a gente não. Com a gente não. Porque, como eu te falei, a mãe ficava na outra sala. Então, não. Não tivemos Ah, isso, não. sim, ainda bem, né, mano? Por conta que, tipo, pô, deve ter mãe muito chata por aí, né, mano? Deve ter mãe muito chata por conta que tem, né? As mães que administram a carreira dos filhos. E daí o que acontece? Daí depois eles crescem e daí as mães meio que já tomaram conta de tudo. Aham. Mano, isso deve ser péssimo. Na sua opinião, a mãe ela é uma boa pessoa para administrar a sua carreira ou não? Ah, uma pergunta delicada, Lorenzo. Sabe por quê? Não, depende muito da família, cara. Às vezes é um tio, às vezes é uma tia, às vezes é a madrinha. Não, claro. É o que a gente mais está acostumado a ver são os pais, né? A gente vê isso com a Maísa, com. Esqueci o nome da menina que foi para a Globo lá, que era da SBT também, loirinha, que são o pai e a É, mãe, Larissa Manoela, né? é Larissa isso. Manoela, a Carla Dias, que parece que era a mãe que cuidava. Em geral é assim, é com quem a criança realmente vive, né? Porque é onde ela vai ter confiança então eu acho que é o mais comum, assim. Eu nunca vi nenhum caso delicado, assim, de, tipo, uma criança que foi artista, né? Criança artista que foi gravar com a gente e, de repente, não era pai e mãe. Geralmente é. Uhum. Até por conta que é meio estranho, né, mano? Uma criança não aparecer sem ser com a mãe ou com o pai, né? Deve ser um pouquinho estranho também. Deve dar uma Sim, estranheza, né? Tipo, pô, mano, por que esse cara tá com a criança e não é a mãe ou o pai? Deve ser um pouquinho estranho. E, mano, nesse caso de crianças distraírem com os pais e tudo mais, já teve mãe que ficou meio chateada com isso. Pô, meu filho tá se distraindo comigo, sabe? Será que já teve mãe que ficou meio chateada com isso? Pô, eu tô distraindo meu filho, entendeu? Isso, não, das nossas vivências no quintal, é o contrário. Porque, assim, às vezes a gente vai e conversa com a criança antes de gravar, e a criança fala, super, né, extrovertida, dinâmica. Aí, quando vai para o estúdio, você pergunta a mesma coisa para ela, ela fica muda. E daí a mãe fica pé da vida, porque, puxa vida, filho, você respondeu, você falou tudo certinho, estava tudo combinado. Lá você não conseguiu. Mas aí é mais uma frustração da mãe, porque o filho não foi não foi aquele moleque especial que ela esperava. Mas a gente tem muita tolerância com isso, porque criança, gente, ela é natural. Se ela não se sentiu à vontade ali no estúdio, porque assim, quando ela está perto da mãe, numa sala pequena, é uma coisa. Agora, quando ela entra no estúdio, ela vai ver um monte de luz, um monte de gente que ela nunca viu na vida, câmera, técnico de luz, técnico de som, caboman, agente, produtores, maquiadores. Então, é muito comum elas travarem. Então, a gente lida com isso de uma forma muito tranquila. Aí, às vezes, a gente fala assim, a gente fala, você quer sua mãe aqui perto? A gente traz a mãe, né? Às vezes, se precisar tirar a mãe, a gente tira a mãe. Você quer sair um pouquinho, depois você volta e grava com a gente faz o que a criança quer, entendeu? É assim. qual foi o caso mais fora do comum que já rolou no estúdio? Ou com você mesmo? Fora do comum? No Fora do estúdio, no comum. quintal. Mais conhecido como estranho. Mais conhecido Estranho. como estranho. Cara, são tantos anos de programa e tanta coisa já aconteceu. Ah, sei lá. Ah, um fato inusitado que aconteceu uma vez, mas foi um incidente de trabalho que eu consegui fugir. Quando eu vou fazer o quelônio, que é o jabuti, eu fico debaixo de um morro, deitado no chão, literalmente, com o braço para cima, enfiado no buraco, manipulando ele. E aí, numa das gravações nossas, a gente tinha acabado de gravar a cena, e aí eu tirei o braço dele e eu fiquei sentado ao lado, continuando a ver a cena dos dois atores que estavam fazendo. Nessa hora, em cima de mim, explodiu um refletor e aí caiu pedaços de lâmpadas bem onde eu estava, assim. Só que eu tinha acabado de sair. E aí a gente tem a grama do quintal. A grama torrou, assim. E aí, se eu tivesse naquele lugar,
e tivesse caído na minha careca, eu tava hoje com a baita de uma cicatriz de queimado na cabeça, assim. Mas isso acontece. Fazer o quê? Estamos dentro de um estúdio, é paciência. Então, uma das coisas que me lembrei agora, quando você fez essa pergunta, foi essa, assim, bem, quase trágico. Caralho, mano. Caralho, velho, tu se livrou de um puta problema, mano. E, cara, mas isso é bem normal, essa coisa de incidente? É normal isso acontecer no meio do estúdio lá ou não? Assim, não, é normal acontecer assim em qualquer estúdio, né? Ah, claro. No nosso aconteceu essa vez, que eu me lembro, que eu me recorde, assim. Outra vez que a gente estava num cenário novo também, e a gente começou a sentir cheiro de queimado, e aí foi ver, estava queimando um dos filtros que cobrem uma das lâmpadas, mas não estava em cima, estava embaixo, aí os caras vão lá, arrumam, entendeu? Mas, em geral, assim, toda a gravação no estúdio vai vai o bombeiro antes, e ele atesta que tá ok para a gente gravar. Mas como a gente está lidando com tecnologia, cara, né? Equipamentos eletrônicos, às vezes o negócio está bom agora, daqui a 10 minutos pifa. Tá aí o Zuckerberg com o nosso WhatsApp, Facebook e Instagram que bugou o dia inteiro. Vai saber por quê, né? Uhum. Tudo. Exatamente o que a gente falava. Pelo que disseram, sabe? Eles falaram que a galera que ia consertar, né, o problema não estava conseguindo entrar no prédio. E daí eles tiveram que arrombar a porta por conta que os crachá não estavam passando. E daí eles não conseguiam entrar. Eles tinham que arrombar a porta. Mas, Estranho. sei lá. Que coisa mais estranha. Eu fiquei tipo, por que o crachá não estava funcionando? Mesmo assim, se deu um bug lá na parte elétrica, eletrônica do cartão, ainda assim é uma parte eletrônica que às vezes a gente não consegue prever que vai acontecer, né? Mas, tipo assim, esse bagulho aí rolou, ficou 8 horas, tá ligado? Ninguém demora 8 horas pra arrumar uma porta. Mas, cara, hoje ainda o Instagram, às vezes a gente tá tentando fazer, porque às vezes eu tenho que postar umas coisas no Instagram, ainda tá lerdo, ainda tá ruim, assim, você posta, o negócio apaga. Então, hoje, um dia depois, né, que dia que é hoje? Dia 5 de outubro, um dia depois do apagão geral. E ainda tá com um pouquinho de problema. Cara, foi no mundo inteiro. A galera ficou sem as principais redes sociais por 8 horas, sabe? Mas isso é muito bom também, Lorenzo, para a gente pensar uma coisa, o quanto a gente está dependente disso tudo. Né? Ontem tinha uma hora que eu precisava, para ir poder gravar a voz que eu tinha que gravar no estúdio ontem, eu fiquei, puxa, eu não consigo falar pelo WhatsApp, eu vou tentar então pelo Messenger. O Messenger não funcionava. E aí, assim, até eu pensar que eu podia ligar, eu não lembrava que eu tinha essa opção. Porque a gente não liga mais, né? A gente só manda mensagem em áudio. Eu falei, olha como a gente tá, cara. A gente tá muito condicionado a isso. Então, ontem foi bom para a gente ver, além de saber que a gente tem outros meios de comunicação, que a gente não tem só isso durante o dia. A gente tem uma... Ontem eu pude ler um livro, ontem eu pude olhar para fora de casa, pela janela. Fora isso, você fica olhando para o celular, para o Facebook, sabe? Para a gente repensar um pouquinho também. Uhum. E, cara, tipo assim, esse problema de rede social e tal é muito ruim, né, mano? A gente tá dependente dela. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que era meio que uma coisa natural que ia acontecer em algum momento. Por conta que o mundo ficou tecnológico e a gente também. A gente consegue fazer muito mais coisa. Então, eu acho que meio que foi um processo natural mesmo. Né? Já era propício que um dia isso iria acontecer. Tanto que filmes de 1930 já falavam que isso iria acontecer. Então, meio que todo mundo já estava esperando. Acho que era Sim. algo bem natural. A única coisa que eu acho que a gente não pode perder é a gente não pode virar a máquina. A gente tem a máquina para o nosso uso. E eu vejo que a gente está cada dia mais sendo usado pela máquina. Então, por exemplo, se eu não posto todos os dias no meu Instagram, o Instagram derruba os meus seguidores. Outro dia eu tinha lá, sei lá,
45.600 pessoas, num dia eu perdi 600 pessoas e eu não sabia por quê. 600 pessoas saindo assim. Falei, mas por quê? Aí eu fui imaginar, falar, bom, eu acho que faz 2 dias que eu estou sem postar, porque eu estou fazendo outras coisas. Os caras falaram assim, então vamos derrubar o cara para ele ver que ele precisa trabalhar para a gente. Quanto mais eu posto, mais as pessoas ficam nas redes sociais, no Instagram, mais eles ganham com isso. Enquanto eu não ganho, entende como é que é o negócio? Então, assim, eu estou usando a meu favor, como hoje você está gravando comigo, a seu favor. Ou eu já virei eu já faço parte do sistema e eu não consigo mais não postar nada. Aí é complicado, entendeu? Acho que é isso que a gente tem que pensar. Com certeza. Mano, e tipo, ontem eu tinha 3 podcasts pra gravar. Até agora, mano, agora que, tipo assim, eu tô, por exemplo, eu cheguei a 500 inscritos, daí eu venho, mano, eu espero que geral, tá ligado? Eu gravo 3 por dia mesmo, e foda-se, tá ligado? Ah, desculpa, você não se importa com palavrão, né? Imagina. Tá. Então, daí, tipo assim, mano, daí eu acho que é muito bom, tá ligado? Eu penso, por mais que seja trabalhoso essas coisas, ainda mais é trabalhoso, entendeu? Você vai ter mais conteúdo, você tá trabalhando mais. E tem muita gente que não pensa dessa forma, e isso é meio, sei lá, eu entendo, só que ao mesmo tempo eu penso, mano, você vai estar fazendo muito mais coisas, sabe? Você vai estar produzindo mais coisas, né? Então eu acho que é melhor e ao mesmo tempo ruim, né? Ainda é melhor. Se você está produzindo, ok, entendeu? Agora, se você não consegue desligar, não consegue tirar o olho da máquina, do celular, porque já virou sei lá, um vício, aí é complicado. Agora, se você está gravando seu podcast, você está editando, aí é outra história. Você está produzindo, você está, inclusive, você está em movimento apesar de você não se mover, né, ficar o dia inteiro sentado, que isso vai ser um problema daqui a um tempo, né? Com certeza. Agora, se você consegue fazer um equilíbrio disso, para meia hora, faz um exercício, alonga, para um pouco, vai jogar futebol, sei lá, corre. Se você consegue equilibrar a sua vida, ok. Se não, daqui a pouco virão as consequências de tudo isso. A gente não foi feito para ficar parado, né? A gente tem que andar, pular, correr, enfim. Com certeza. Eu acredito que daqui 20 anos, eu acho que todo mundo da nova geração vai estar tudo com escoliose. Fica muito tempo sentado. Ai, com toda certeza, mano, com toda certeza. Cara, a gente já tá ficando aqui com quase 1h15, tudo bem se a gente fechar por aqui, até por conta, né, mano, que já é quase 8 horas, e acho que 8 horas, 8h30 aí é o horário onde todo mundo come. Então, tudo bem se a gente fechar por aqui, mano? Claro, tranquilo. Você que tem que Cara, me dizer se eu respondi não, tudo que você precisava. não, pô, respondeu, velho. E, cara, pô, muito obrigado aí por ter aceito. Tu tem um cara sensacional. O pessoal gosta muito de você, mano. Sempre que eu falo, mano, eu vou gravar lá com o cara do Quintal da Cultura lá, o pessoal fala, pô, mano, eu vou ver. O pessoal gosta de você. É, Mandaram perguntas, não? não Não? por conta que eu ia botar pra fazer pergunta ontem, tá ligado? Ah, Ia então. botar pra fazer. Daí ferrou tudo. Ferrou Uhum. tudo. Nossa, mano, ontem ferrou tudo, velho. Ontem ferrou tudo. Tipo, literalmente com todo mundo. Com todo mundo. E, velho, daí é ruim, né? Mas a galera gosta muito de você. O pessoal Que gosta muito de bom. você. Muita gente que me segue e fala, mano, eu gosto muito dele, o cara é muito gente boa. Ele tem muita simpatia. Ou falam, pô, fez parte da minha infância, né? É. Como Que geralmente bom. falam. Eu que agradeço essa galera, né? Se a gente se mantém no ar até hoje é por causa deles. Eu que agradeço a todo mundo aí, se estiverem assistindo a gente. Sintam-se abraçados e recebam o meu agradecimento enquanto artista, enquanto ator, enquanto Jonathan. Cara, então é isso, mano. Muito obrigado por ter participado. Eu espero que tu tenha gostado. E pode divulgar suas redes sociais. Sim, claro, me manda lá o folderzinho, a gente, quando você colocar no ar, você já me fala. Não. É que sempre que eu acabo o podcast é pro pessoal falar as redes sociais. Ah, tá, entendi. Tá. As minhas. Bom, tem várias, né? Tem o Quai, que é Jonathan Faria. Tem o TikTok, que é John Faria 2. E eu tenho o Instagram, que é Jonathan Faria, ator oficial. E aqui também o meu YouTube, que é canal do John Faria.
Devia ser tudo o mesmo nome? Devia. Mas quando eu fiz, eu não tinha disponibilidade dos nomes. Aí a gente vai se virando, né? Ah, velho, é normal, velho. Então, é isso. Muito obrigado por ter participado e tenha uma boa noite. Até. Valeu, querido.